E aquele rapaz que tirou zero na redação da FUVEST porque ele resolveu usar palavras estrombólicas para poder compor o texto? Vamos dar uma olhada nisso? Intentona pela reconstituição da interioridade. Perpassa em altivez pela procela a grandiloquência condoeira em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. Djaimila de Almeida concebe, em A Visão das Plantas, valer-se a episteme lírico-narrativa de concepções hermenêutico-historiográficas, as quais decorrem da dialética antagônica e maquiavélica ao postularem a teologia odierna. Aluno tira zero na redação da FUVEST ao usar palavras difíceis e processa reitor da USP, entendo o caso. Luiz Bessa, de 18 anos, afirma que processou a FUVEST apenas para receber uma justificativa de sua nota. Texto extremamente rebuscado deu peso para a erudição de citações e deixou de lado a clareza dos argumentos e o desenvolvimento do tema pedido, afirmam professores ouvidos pelo G1. Defesa de aluno diz que a ação busca apenas explicações da USP. Tirou zero na redação da FUVEST e processou o reitor da USP porque queria entender o motivo de ter sido desclassificado. O texto dele começava assim, ó. Perpassa em altivez pela procela a grandiloquência condoreira em cuja máxima aforismática revela a tétrica languidez do sofrer recôndito. O texto é todo cheio de palavras difíceis, de estruturas rebuscadas e de várias citações eruditas. Esse aluno, que se chama Luiz e que tem 18 anos, estava tentando uma vaga no curso de Direito da USP. Ele falou que sempre teve um vocabulário sofisticado e que isso nunca foi um problema. Assim que ele viu que tirou zero, entrou em contato com a FUVEST para saber exatamente a justificativa da nota, mas recebeu uma resposta vaga. Por isso, a mãe dele, que é advogada, entrou com um pedido de mandado de segurança contra o reitor da USP. E a universidade respondeu que o reitor não é responsável diretamente pelo vestibular e que, por isso, a petição deveria ser anulada. Agora o caso vai voltar para o Ministério Público. Mas vamos lá. O texto tinha outras citações, por exemplo. Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. E também, nessa vereda, sobrepuja-se a subjetividade ao modus vivendi da superestrutura cívico-identitária. Para o G1, a FUVEST disse que Luiz tirou zero porque o texto não abordou o tema pedido, que era sobre perdão, nem trouxe indícios de que o candidato tenha compreendido a proposta. Agora, será que o texto dele realmente merecia um zero? A nosso pedido, 3 professores de cursinho corrigiram a redação e disseram que sim. Por quê? 1. O vocabulário sofisticado comprometeu a argumentação e a clareza das ideias. Essa formalidade toda acabou gerando um texto muito confuso. 2. A redação menciona uma série de conceitos, mas eles não são ligados ao tema. E 3. São muitas citações empilhadas e elas, em vez de sustentarem o argumento do aluno, acabam servindo só para demonstrar erudição. E por último, 4. O projeto de texto não está claro. Ou seja, quando você for prestar um vestibular ou o Enem, é importante seguir a norma culta, sim, mas não tem necessidade de palavras tão rebuscadas. O importante é o texto estar claro e bem sustentado. Para você ler a redação inteira do Luiz, é só entrar em g1.com.br/educação. Aqui numa aspas, ele diz o seguinte, ó, recebi um e-mail genérico quando perguntei qual o motivo da eliminação. Juntamente a minha mãe, que é advogada, entrei com pedido de mandado de segurança, diz Luiz ao G1. Ainda estou aguardando uma resposta do reitor da USP, só queria entender minha nota. Gente, assim, eu tô declamando esse texto por inteiro, na íntegra, ao longo desse vídeo, vocês estão vendo aqui, enquanto o vídeo acontece, eu declamá-lo. E o tema, ele até que é abordado, só que de um jeito muito rasteiro, muito raso, apesar de uma linguagem supostamente erudita, apesar de citações de autores, meter um Pierre Bourdieu, apesar disso, é rasamente abordado o tema. E vale dizer uma coisa, né? 18 anos, a pessoa tá indo prestar o vestibular. Todo mundo sabe que a redação da FUVEST, ela preza pela clareza e pela argumentação decente. E todo mundo sabe que o vestibular ele funciona como uma prova de avaliação, ou seja, o seu texto não será apreciado. O seu texto será avaliado e nós sabemos os critérios de avaliação. Então, quando a gente faz um texto que está para além desse critério de avaliação, a gente se coloca numa situação de risco.
Sob essa perspectiva, Ferdinand de Saussure preconiza a relação simbiótica entre significado e significante, a partir da coesão engendrada pelo domínio tradicional concomitante ao coercitivo. Entretanto, à medida em que impera a dinamicidade, fragilizam-se axiomas em difusas postulações. Nesse interim, ressoa o sofrer recôndito da fragmentação identitária ao se concernir ao perdão, significado, múltiplos significantes, o condicionamento e a limitação, seja em razão da violência simbólica ou da tecnocracia. Erving Goffman, em A Representação do Eu na Vida Cotidiana, vai dizer que quando diferentes indivíduos se encontram, o que acontece é um jogo de inferências, em que alguns vão olhar para os outros e vão tentar compreender como que eles vão tratá-los. E ao mesmo tempo, os que estão falando, se colocando ali, participando, também vão se colocar de tal maneira a, com muitas aspas, exigir ser tratado da maneira como se colocam. Nisso, o que se tem é um fato social que está sendo construído em conjunto durante a interação. Durante a interação, há um jogo de se colocar, de acreditar no outro que se coloca, de não acreditar, desconfiar, ter fé. O pacto silencioso é que todo mundo que está se colocando, de certa forma, sustenta aquilo que coloca. Ou seja, se eu chego aqui para vocês e eu digo assim, eu sou mestre em educação e saúde, estou terminando meu doutorado, e eu começo a falar sobre teoria social e análise do discurso, que são bases teóricas fundamentais, tanto no meu mestrado como no doutorado que está acontecendo agora. Eu estou me colocando como tal para ser tratado como tal, ou seja, para que eu seja escutado como alguém que está falando sobre um tema que estuda. E ao mesmo tempo, se eu estiver falando muita groselha por aqui, você que é um aluno de ciências sociais, que é um aluno de letras, por exemplo, rapidamente vai captar que eu estou falando besteira, groselha, que eu estou viajando malucamente e vai perceber que a minha performance é fraudulenta, que eu tô sendo uma fraude. Mas o pacto silencioso é que toda performance ela tem um pressuposto de verdade. Esse pressuposto de verdade é a confiança de que se eu estou agindo de tal maneira, quero ser tratado dessa forma, então você está me observando da maneira como eu estou agindo e você, por sua vez, tem essa, com muitas aspas, responsabilidade de me tratar da forma como eu tô agindo. Porque estamos sendo sinceros na interação. É por isso que o fraudulento muitas vezes é patologizado, né? O mentiroso patológico, por exemplo, narcisista, por exemplo. Há diversos termos que se usa para isso, porque no fundo a fraudulência na interação vai ser percebida como uma anormalidade de nível individual. Então, por exemplo, se eu chego aqui e digo, ó, gente, eu tô usando Michel Foucault e a arqueologia do saber para fazer uma análise do discurso. E aí de repente eu começo a falar umas coisas, tipo O Segredo, entende? Se você pensa na palavra, o objeto aparece para você. Você cocria os objetos a partir do pensamento. Se de repente eu digo que a análise do discurso é uma maneira de entender o que se passa na cabeça das pessoas. Se eu digo que a análise do discurso é um jeito de saber qual é a verdade do que alguém está dizendo. Se eu falo essas coisas, rapidamente, um interlocutor minimamente preparado, ele vai compreender a fraude que eu sou. E ao compreender a fraude que eu sou, eu ficarei meio que estigmatizado como fraudulento, picareta. Dessa maneira, para sustentar também a identidade e o papel que eu performo, mesmo que inconscientemente, eu preciso ter uma sinceridade nas palavras. Até se o objetivo for enganar, for ser cínico, eu preciso ter sinceridade no meu cinismo, sinceridade na enganação, porque no fundo não me interessa manter uma interação saudável com quem me escuta, me interessa manter uma interação saudável com os outros fraudulentos que estão muito provavelmente no meu círculo social, e eles sim são aqueles que importa eu manter uma identidade a longo prazo. Eu sustentar no longo prazo essa minha identidade de malandro. Nessa vereda sobrepuja-se a subjetividade ao modus vivendi, da superestrutura cívico-identitária. Articula a dialética bourdiana, de Pierre Bourdieu, a internalização de signos culturais, fundamentados por efemérides violentas a partir da impotência reflexiva inerente ao sujeito interlocutor, o qual se resigna à unidimensionalidade distópica que o cerca. Dessa forma, transfigura-se a universalidade associada ao imperativo categórico no perdão condicionado,
busca incessante por relegar a outrem, o esvaziamento eudaimônico da individualidade esvaziada. O que eu tô querendo dizer aqui é que quando uma pessoa escreve um texto na FUVEST, ela sabe o que é o texto e ao escrever esse texto, ela exige certa compreensão de quem ela é ao escrevê-lo. E a coisa é muito simples, né? Não se trata muito bem do conteúdo do texto. No caso da FUVEST, se trata da forma. Se eu escrevo um texto super adequado à forma, independentemente da nota que eu tiro, o que eu tô sendo reconhecido é enquanto um sujeito que tá prestando vestibular, um candidato a entrar numa faculdade. Essa é o reconhecimento da identidade mais padrão do mundo, né? Que é a do candidato. Mas quando eu ultrapasso todos os limites fazendo um texto ultraformal e supostamente erudito, o tipo de reconhecimento que eu tô pedindo é um reconhecimento singular, é um reconhecimento específico. E aqui entra em jogo algo que tá para além do Erving Goffman, que se trata justamente da vida diferente que é quando você tem um advogado na família. Porque essa exigência de um reconhecimento singular, diferenciado, ela vem por processo, inclusive. Um mandado de segurança para que seja reconhecido da maneira como se exige ser reconhecido. Porque a completa falta de qualquer tipo de reconhecimento é uma quebra de expectativa que quebra a própria identidade do sujeito que está ali interagindo. É meio que o reconhecimento da fraude. Embora na prática nem seja de fato um reconhecimento da fraude, porque no fundo, a nota foi 0 porque foi uma redação ruim, porque não abordou direito o tema, não conseguiu desenvolver, não foi exatamente pelo reconhecimento da fraude, mas a busca pela identidade que tenta se sustentar, ela vai até o fim, principalmente quando se tem um advogado na família. Tudo bem, minha gente? Fiquem agora com o último parágrafo da redação. Ademais, nota-se haver a instrumentalização da razão a partir do antropotecnoceno, era em que ocorre a comodificação cultural a partir do uso de emergentes adventos tecnológicos. Nesse interim, Michael Sandel postula ser promovida pela tecnocracia a associação de concepções desenvolvimentistas à égide capitalista, ocasionando a negligência da seguridade social. Assim, desnuda-se o perdão limitado como sendo uma intentona à valorização do indivíduo cujo status quo encontra-se invisibilizado, uma vez que ocorre a busca mercadológica pelo perdão. Diante do exposto, revela-se a tendência, no espectro contemporâneo, à fragmentação da psique coletiva, sendo o perdão a elucidação de sua fenomenologia. Nesse sentido, é diminuída a grandiloquência condoeira pela tecnocracia e pela violência simbólica, sendo o sofrer recôndito o seu suplício em distintos significantes.